Precisa-se de operários. Precisa-se de operários. Então, pessoal, eu tenho o seguinte. O verbo precisar, ele é um verbo transitivo o quê? Verbo transitivo? Indireto. Tiago, por que ele é verbo transitivo indireto mesmo? Porque ele exige uma preposição. Aí lembra aquela história que eu sempre digo, né? Por que o verbo é chamado de verbo transitivo indireto? Porque a ligação entre ele, o verbo, e o complemento dele não é feita de forma direta, mas sim de maneira indireta, porque eu coloquei o que aqui no meio? Uma preposição. Olha a preposição aqui. Então, verbo e complemento sendo ligados de forma indireta. Como há uma preposição aí, eu chamo o verbo de verbo transitivo indireto. Ótimo. Tiago, e aí? Bom, e aí que esse elemento aqui, ó, é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Beleza, Tiago. Aí quer dizer que o que você está colocando nesse ponto 4 é diferente do que você colocou no ponto 3. Justamente. Porque lá no ponto 3, nós tínhamos verbo transitivo direto mais um se. O se era a partícula passivadora, o objeto direto se transformou em quê? Sujeito. Né? Mas aqui nós temos um índice de indeterminação do sujeito, porque está ligado a um verbo transitivo direto. Tiago, isso significa o quê? Significa que o sujeito está indeterminado. Quando você diz assim, precisa-se de operários, você sabe que alguém precisa, mas você não sabe quem é. Alguém precisa desses operários, mas você não sabe quem precisa. E aí o que acontece? Obrigatoriamente, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Então vou colocar aqui, ó. Terceira pessoa do singular, obrigatória. Então você viu o seguinte, no ponto 3, o verbo transitivo direto, ao lado dele existe uma partícula passivadora. O objeto direto deixa de ser objeto direto, passa a funcionar como sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Aqui não. Aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Isso significa que o sujeito da oração está indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito. Ele existe. Porque quando eu coloco aqui, precisa-se de operários, eu sei que alguém precisa. Mas eu não sei quem é essa pessoa que está precisando de operários. Então, como eu não sei quem é, a gramática diz que o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente. Tiago, só quando o verbo é VTI é? Não. Só quando o verbo não é VTD. Você tem que colocar isso na cabeça. Pode ser qualquer outro tipo de verbo. Basta que não seja verbo transitivo direto, como a gente viu ali. Aí veja, aqui também, letra B. Vive-se bem nestas cidades. Vive-se bem nestas cidades. Pessoal, nós temos aqui o verbo viver, considerado um verbo intransitivo. Tudo bem? O verbo viver é um verbo intransitivo. Tiago, como é que você sabe que é intransitivo mesmo? Verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Eu não tenho complemento aqui, olha. Eu tenho bem, que é uma adjunta adverbial de modo, e tenho nestas cidades, que é uma adjunta adverbial de lugar.
não há nem objeto direto, nem objeto indireto. A gente vai falar sobre isso com mais detalhe na parte de regência, certo? Então lá vocês vão entender melhor. Mas aqui eu já estou dizendo para você que o verbo viver é intransitivo. Se ele é intransitivo, o que é esse si? Índice de indeterminação do sujeito. O que é que vai acontecer com o nosso verbo? Terceira pessoa do singular, obrigatoriamente. Então ela quer dizer que de maneira alguma eu posso dizer vivem-se nestas cidades. Eu não posso. Basta que o verbo não seja VTD. Não sendo VTD, ele vai ter que ficar no singular obrigatoriamente. Olha essa letra C. Era-se feliz naqueles tempos. Era-se feliz naqueles tempos. Olha o que acontece. O verbo ser é um verbo de ligação. Verbo de ligação mais um si, o si é índice de indeterminação do sujeito. Abreviei aqui. O que é que acontece com o nosso verbo? Terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Não pode ir ao plural. Então basta que o verbo não seja VTD para que eu tenha um si chamado de índice de indeterminação do sujeito e o verbo vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Fui eu que comprei o livro. Como é que funciona isso aqui mesmo? Pronome relativo neutro que. O que é um pronome neutro? Porque não tem plural, não tem singular, não tem feminino, não tem masculino. O que é que acontece com o verbo? Vai concordar com o antecedente do que? Fui eu que comprei o livro, fomos nós que compramos o livro, foste tu que compraste o livro, sempre assim. Se for o pronome quem, o que é que acontece? O pronome quem não é neutro, ele é um pronome de terceira pessoa do singular. E aí, olha, fui eu quem comprei, concordando com o pronome eu, ou fui eu quem comprou, concordando com o próprio pronome quem, na terceira pessoa do singular, né? Então eu concordo com o antecedente ou concordo com o próprio quem na terceira pessoa do singular. Aí eu venho para cá, olha. Ponto 7. Qual de nós fará o projeto? Pessoal, é o seguinte. Aqui eu tenho o sujeito, que é esse aqui, olha. Tudo isso aqui é o sujeito. Qual de nós? Só que esse sujeito, ele é formado por dois pronomes, olha só, pronome qual, pronome nós, e aqui no meio a gente percebe uma preposição. Está aqui a preposição, conectando esses dois pronomes. Beleza, o que a gramática diz? Quando você perceber esse tipo de formação, que tipo de formação? Pronome, preposição e pronome. Pode ser qualquer pronome, pode ser qualquer preposição, pode ser qualquer outro pronome ali. O que interessa é que seja essa ordem. Então eu posso dizer aqui, olha, quem de nós, alguém de nós, algum de nós, nenhum de nós, qualquer um de nós. Posso trocar o de também. Qual entre nós. Posso trocar o nós também. Qual entre vocês, qual de vocês, qual de vós, qual deles, qual delas. Bom, se o primeiro pronome estiver no singular, só existe a possibilidade do singular nesse verbo aqui. Então vamos lá. Se eu perceber pronome, preposição e pronome, se o primeiro pronome estiver no singular, a gramática só permite que o verbo fique no singular. Então é muito comum em prova ele colocar lá, qual de nós farão o projeto? Não tem como. Porque se o primeiro pronome está no singular, o verbo deve ficar no singular obrigatoriamente. Certo? Bom, mas o que eu fiz aqui nesse item 8? Sujeito formado por pronome, preposição e pronome. A mesma história.
Só que dessa vez, o nosso primeiro pronome, seja ele qual for, pode ser quais, alguns, muitos, quaisquer, né? Então qualquer pronome. Se ele estiver no plural, aí a gramática diz assim, olha, ou eu concordo com ele no plural, ou concordo com o segundo pronome também no plural. Só que dessa vez em outra pessoa gramatical, né? Então, quais de nós farão o projeto, concordando com quais, é como se eu dissesse quais farão o projeto, né? Ou eu concordo com nós. Quais de nós faremos o projeto? Eu concordo com o primeiro, eu concordo com o segundo. Isto é, o que é que você tem que colocar na cabeça? Eu só posso concordar com o segundo pronome se o primeiro estiver no plural. Porque se o primeiro estiver no singular, a concordância só é feita com o primeiro no singular. Perfeito? Zero broker? Não vai aparecer dessa maneira. Nunca. Certo? Sempre o segundo vai estar no plural. Agora você tem que olhar para o primeiro. Tudo bem? Perfeito? Olha, os Estados Unidos assinaram o acordo. Pessoal, Estados Unidos é um nome de lugar. Oi. Esse aqui? Diz aí. O segundo? Então, o segundo é simples. Aqui, se o primeiro estiver no singular, a concordância só é feita com o primeiro, certo? Mas se você notar a mesma sequência, pronome, preposição e pronome, e o primeiro estiver no plural, pode ser qualquer. Quais de nós, quaisquer de nós, muitos de nós, alguns de nós. Se o primeiro estiver no plural, a gramática permite a concordância com ele, e aí eu posso dizer quais de nós farão, é como se eu dissesse quais farão o projeto, ou permite a concordância com o segundo. Isto é, eu posso dizer quais de nós faremos o projeto. Só isso. Beleza? Nesse ponto 9, a palavra Estados Unidos é um nome de lugar que só tem plural. Isto é, não existe possibilidade para o singular. Ninguém vai dizer, rapaz, eu estou juntando dinheiro no porquinho lá em casa para ir ao Estado Unido. Ninguém vai dizer isso. Porque não existe um país chamado Estado Unido. Eita, pessoal, eu ainda lembro da época em que eu morava em Minas Gerais. Não existe um estado chamado Minas Gerais. Existe um estado chamado Minas Gerais. Só tem plural. Amazonas, Minas Gerais, Estados Unidos, Alagoas, Alpes, Andes, Filipinas e muitos outros são nomes de lugares que só possuem plural. Aí eu vou colocar isso bastante claro aqui, certo? Olha, nome de lugar que só possui plural. O que é que a gramática diz? Diz que se antes desse nome, pode ser Estados Unidos, Minas Gerais, Alagoas, Alpes, Filipinas, Andes, Alpes, bom, não interessa. Se houver um artigo no plural, olha só, se houver um artigo no plural, antes desse nome de lugar, o verbo deverá ficar no plural. Impossível deixar no singular. Os Estados Unidos assinaram um acordo. As Minas Gerais representarão o Brasil naquele concurso. As Minas Gerais representarão o Brasil naquele concurso. Então, quem é que diz isso? As Minas Gerais representarão o Brasil. Muita gente diz isso. Aqui em Pernambuco, não. Aqui em Pernambuco, ninguém usa artigo nem antes em nome de pessoa, nem antes em nome de lugar. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Ninguém usa. Mas se a gente vai ao estado de Alagoas,
Lá, todos usam artigo antes nome de pessoa. O Tiago, a Camila, a Priscila, as Minas Gerais. Né? Se a gente sobe um pouco, olha, Ceará, todos utilizam. Aí, Manaus utiliza, Rio utiliza, São Paulo, Minas Gerais, Minas. Né? Então, falei Minas, né? Minas Gerais. Então, todos esses estados utilizam artigo antes nome de pessoa. Então, lá, é comum as pessoas dizerem as Minas Gerais representarão o Brasil. Aqui não. Aqui o que é que a gente faz? Retira o artigo e diz Minas Gerais representará o Brasil. Né? Então o que é que acontece? Eu posso fazer isso? Posso retirar o artigo, Tiago? Posso. Como eu fiz aqui nesse ponto 10. Retirei o artigo, não há um artigo aqui, olha, vou colocar um X para você notar. E aí o que é que acontece com o verbo singular obrigatório? Colocou plural, errou. Estados Unidos assinou o acordo. Estados Unidos assinou o acordo. No singular. Minas Gerais representará o Brasil. Sempre assim. Tiago, posso colocar um artigo no singular e dizer o Estados Unidos? Não, não pode. Ou você coloca no plural o artigo, ou retira o artigo de vez. Colocar no singular não pode. Beleza? Fácil demais.